de uma forma muito simples, entender a importância de você se atentar para algumas coisas. Eu quero até me fazer valer do que o pastor Cláudio Belo falou mais cedo, de às vezes inclusive mudar a forma como você enxerga determinadas coisas, né? Porque a nossa mente vai sendo programada de tal forma que às vezes nós fazemos uma coisa tão natural e nem percebemos. Por quê? Porque já está programada a mente, já está no automático. Então, quando nós lemos o Evangelho, o convite sempre é para nós ouvirmos e praticarmos, não aquilo que queremos, não aquilo que estamos acostumados, mas aquilo que o Senhor está falando. Aquilo que o Senhor está falando. O sábio e o insensato, Mateus 7, 24 ao 29, diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Pai Santo, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado por nos reunirmos aqui nesta casa de oração, nesta noite que está com cara de tarde. Muito obrigado por todo o dia que passamos, pelo momento de comunhão em família, por todos os livramentos, escapes. Mas agora que lemos a Tua palavra, nós queremos deixar todas as percepções que tivemos ao longo desse dia, não de lado, mas queremos deixar em segundo plano agora, porque nós carecemos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que o Senhor fale ao coração da Tua igreja. Assim oro, no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, olha que texto fenomenal. Jesus, depois de falar no monte as bem-aventuranças, de coisas cotidianas, de coisas do dia a dia, sobre alimento, sobre vestimenta, sobre proteção, sobre livramento, sobre provisão, Jesus, ele continua o seu discurso, e literalmente como águas que desembocam em verdadeiros mananciais, que desembocam em verdadeiros rios, Jesus também fez com que o seu ensinamento se desembocasse em uma realidade muito comum a todos naquele tempo, e ele fez ali um paralelo extraordinário, como de quem tinha conhecimento também sobre o mar, e que tinha discípulos que eram pescadores, mas que estava naquele exato momento sobre o monte, talvez uma rocha, dizendo assim, trazendo a compreensão de algumas coisas bem práticas do dia a dia, e que serviram naquele tempo, e que também nos serve em nossos dias. Pois bem, Jesus trouxe um lindo ensinamento sobre um sábio e um insensato, e ele fez isso com uma facilidade tão grande, baseando-se naquilo que ele falou e naquilo como as pessoas receberam, e se elas iriam se propor a realmente praticarem aquilo que ele estava dizendo. Por isso, primeiro ponto que nós destacamos nesse texto é que existem pessoas sábias e existem pessoas insensatas. E no que se refere ao texto presente,
Jesus não está falando de uma pessoa sábia sobre o conhecimento da vida, sobre quem tem uma pós-graduação, tem um doutorado, pós-doutorado. Não, de forma alguma. O que Jesus está expressando como uma pessoa sábia é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica. Mas de igual forma, Jesus também mostra que existem pessoas insensatas. E quem são esses insensatos? São aqueles que também ouvem, ó que coisa legal, mas não as praticam. Existem sábios e existem insensatos. E a diferença que faz uma pessoa ser sábia, ou melhor, a diferença de um sábio para um insensato, não é apenas o que ouve, mas é como pratica. Porque segundo ponto que vejo aqui, é justamente isso. Como se percebe alguém sábio? Como se identifica alguém sábio? É alguém que ouve, mas pelo texto bíblico, o insensato também ouve. Então, como é isso? O que faz essa diferenciação é aquele que ouve e aquele que pratica, porque existem pessoas que ouvem, mas não praticam. E é legal lermos e entendermos isso, porque Jesus lá em Apocalipse, por algumas vezes ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é um apelo apenas para ouvir, é um apelo para ouvir e praticar. Apocalipse capítulo 1 diz isso. Aquele que lê, aquele que guarda e aquele que pratica. É um bem-aventurado, é um abençoado, é uma pessoa feliz. Então, se Jesus está dizendo o que está dizendo sobre ouvir e praticar, e ele falou isso no tempo que ele viveu, então significa dizer que naquele tempo existiam pessoas que estavam nessa linha de serem sábios, mas também nessa linha de serem insensatos. Assim como Cristo falou para aquele povo que estava ao seu redor, pela palavra dele, todos os dias ele também está nos falando. Então, peraí, como... Terceiro ponto, eu posso ouvir a voz de Deus, porque eu só posso praticar se ouvir. Você ouve a voz de Deus, principalmente pela palavra de Deus, em linguagens humanas, que é a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, quando você tem uma disciplina de leitura, quando você se dedica à leitura da palavra, existe uma mudança considerável em sua percepção de vida, porque você entende que existem palavras ali que não foi um mero homem que escreveu com a sua própria vontade, mas foram homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo para falar coisas que eram importantes para todos nós, não apenas lermos, mas praticarmos. Então, como posso ouvir Deus? Pela palavra de Deus, em linguagens humanas, a Bíblia. Segundo, como posso ouvir a voz de Deus? Eu posso ouvir a voz de Deus através de pessoas que estão ali no dia a dia com Jesus, vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, andando com Jesus, tendo uma intimidade com Jesus. Jesus pode usar as mulas da vida, eu não falo referente a seres humanos, eu falo realmente naquele contexto de Balaque e Balaão. Jesus pode usar os animais da vida para falar conosco, pode, mas se eu enxergo alguém que se parece com Jesus, que fala como Jesus fala, que anda como Jesus anda, que tem uma vida ilibada, eu não digo uma vida perfeita, porque a nossa perfeição está em Jesus de Nazaré, mas alguém que tenha convicção que sem Jesus não dá para seguir, então é fácil, eu não preciso peneirar muito, eu sei que aquele irmão, eu sei que aquela irmã tem o que dá, porque eles andam com Jesus.
Então eu me abro em aprender com aqueles que já aprenderam com Jesus. E é tão incrível isso, que a gente acaba entrando no ponto de discipulado. Porque um discipulador não pode ser alguém que caiu de paraquedas hoje e já acha que pode coordenar tudo. Por quê? Porque ele precisa ter uma vivência com Jesus antes. Paulo, do momento que caiu do cavalo até assomar, encabeçar uma missão, dizem alguns que passaram mais de 9 anos. Paulo fez graduação, fez pós-graduação, ainda deu para fazer um mestrado, no sentido de tempo, para que depois ele pudesse ser destacado pelo Espírito Santo para oferecer, para dar alguma coisa, para realizar alguma coisa, porque a igreja, não digo o Jardim Meriti, mas a igreja no todo às vezes erra, porque existem um vasto nível de conversão. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, tem que ser dessa forma mesmo, isso é grandioso, meu irmão, isso é sobrenatural, que mais pessoas se convertam, que mais pessoas se encontrem com Jesus, mas dependendo do nível de influência daquela pessoa, a pessoa tem um encontro com Jesus aqui hoje, e amanhã já está liderando determinadas coisas, amanhã já está sendo um influenciador, não tem como dar aquilo que a pessoa não tem, meu irmão. Mas ele é um mega empresário, ele já sabe sobre gestão, ele já sabe sobre administração, ele já sabe sobre empreendedorismo. Então, igreja não é apenas gestão, não é apenas administração, também não tem empreendedorismo. Na verdade, as questões aqui são infinitamente mais espirituais. Nós não tocamos os ministérios, a liderança, o dia a dia, a família como uma empresa. Nós entendemos perfeitamente que nossa família biológica, na nossa família espiritual, as pessoas não são demissíveis. Então nós vamos não com o nosso coração, mas com o coração de Jesus. Por isso, meu irmão, como posso ouvir a voz de Deus? Mire em quem já tem uma vida com Jesus. Procure estar perto. Passe um WhatsApp, fala, olha, queria trocar, quando vai estar lá, posso trocar uma ideia contigo, eu queria tirar essa dúvida. Tem gente que só tira dúvida de crise, eu estou com uma crise, olha, está tendo um burburinho aí, está tendo um problema surgindo no mundo, está aí a Ucrânia, está aí a Rússia, está os Estados Unidos, tem Venezuela, pode entrar Brasil, já é o quadro apocalíptico, não sei, mas uma coisa eu sei, qual é? Vamos orar? Entenda bem, às vezes nós gastamos tempo demais tentando interpretar o relógio de Deus, quando na verdade deveríamos só estar vivendo. Busque pessoas sábias, que têm vida com Deus, que têm espiritualidade, que tem o que dar, que vai sempre ter uma palavra certa, que nunca vai trazer para si a responsabilidade da solução do outro, mas sempre vai apontar para Jesus, vai falar, olha, não sei, depois que eu descobri isso, não sei, o que pode ser, não sei, mas vamos orar ao Senhor que sabe de todas as coisas. Mas veja bem, tem uma outra forma de ouvir a voz de Deus, através da manifestação do Senhor em tudo. Romanos capítulo 1 vem dizendo que a criação revela a vontade de Deus, aquilo que Deus entende, aquilo que Deus pensa. Salmo 24, Salmo 19, Salmo 24. Quando nós olhamos tudo isso, nós percebemos que nós não somos frutos do Big Bang, que nós não viemos do macaco,
Desculpa os evolucionistas, mas eu sou criacionista de carteirinha. Tem gente que fala, mas você acredita mesmo que nós descendemos de um casal no Éden? Acredito, na verdade o casal saiu de Deus. Acredito? Não, mas olha, tem já relatos do Big Bang que explodiu, teve explosão cósmica. O que aconteceu antes da criação não tem a mínima ideia, Deus o sabe. Mas que nós saímos de Deus, nós saímos. Não, eu aceito que saiu do macaco, contigo mesmo. Mas eu saí de Deus. Entenda bem. E deixa eu corrigir aqui, eu não. Primeiro casal. Depois do primeiro casal, Deus deu essa possibilidade do sopro da vida que está em nós, através de sementes que o homem carrega, que a mulher carrega. Depois do casal é crescer e multiplicar, a palavra de Deus já foi dada, já foi liberada. Mas evidentemente que eu vim por causa do primeiro casal. Veja tudo isso, e não adore a natureza como alguns estão caindo. Em vez de adorarem a Deus, estão adorando a criação. Em vez de adorarem o Criador, estão adorando a criação. Em vez de adorarem aquele que fez a natureza, estão adorando a natureza. Existem mais pessoas preocupadas em preservar algumas coisas, que isso é importante, mas existem pessoas mais preocupadas em preservarem algumas coisas do que quando eles tiverem um encontro com Deus, porque um dia todos nós teremos um encontro com Deus. Aqueles que estiverem aqui antes do momento do encontro com Ele, maravilhoso, eu digo o encontro no céu, mas existem pessoas que encontrarão o Senhor somente lá no céu, e esse encontro vai ser sobre aquele destino final. Foque em ouvir a voz de Deus, mas acima disso, não apenas ouvir, como quarto ponto, então como posso praticar? Tendo a compreensão que a palavra está vindo do coração de Deus. Se ela vem do coração de Deus para mim, quer seja pela palavra, quer seja por pessoas ungidas, quer seja vendo e ouvindo aquilo que Deus está falando sobre, através da criação dele, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso me debruçar nesses estatutos, eu preciso me debruçar nesses princípios e fazer aquilo que é o básico. E qual é o básico? Simplesmente cumprir, praticar. Se Deus diz, não coma, Ele não está brincando com a nossa vontade. O que Ele está dizendo é o melhor para você. Se Ele está dizendo, olha, não roube, Ele não está brincando com os nossos desejos. Ele está nos dizendo, isso trará um peso absurdo sobre você. Quando ele disse na constituição, na organização do povo, lá em Levítico, não deitarás irmão com irmã, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo nos livrar de pesos emocionais e também de possíveis problemas genéticos dentro da nossa casa. Aquilo que Deus fala é para o nosso melhor. Eu tenho brincado não, tenho falado sério com Kiara, e cada vez mais forte essa frase: Deus não erra. Deus não erra. Como então posso entender o que Ele quer? Eu preciso me debruçar sobre aquilo que já está em minhas mãos primeiro. Deus pode falar pelo Espírito Santo diretamente comigo, pode, e eu creio que acontece, e acontece mesmo, mas eu tenho a palavra, eu vou me debruçar na palavra em primeiro ponto, porque já está ali escrito. Eu não vou ficar jogando, entre aspas, jogando as minhas fichas em uma possibilidade de ouvir Deus, ainda que eu queira e saiba que Deus quer falar com todos nós, mas é mais ou menos assim: ah, filhinho, eu quero falar contigo, mas você não se esforça nem um pouquinho para ler aquilo que já está dito.
Quem entende isso aí? Quem pode dar um amém agora? Entende isso? É igual um pai com filho, o filho vai lá, está com preguiça de ler, está com preguiça de pesquisar, Como se faz isso? Aí o que você faz? Você nem tentou, como está perguntando. Vai lá, faz aquilo que você pode primeiro. Praticar. É entender aquilo que está sendo dito, é a mensagens, inúmeras mensagens que estão sendo pregadas neste púlpito por tantas pessoas, pessoas sérias, pessoas corretas, pessoas que andam com Deus. É ouvir tudo aquilo e compreender o que Deus está querendo falar comigo, nunca pensando, aquele que não veio, aquela que não veio, deveriam ouvir isso, não, que com a máxima do pastor Adriano, quem está aqui é tu, então com quem Deus está falando, é contigo mesmo, ou como ele disse lá naquela mini vigília, é com tu, meu irmão, não é com fulano de tal, não é com Beltrano, não é com o irmãozinho A, não é com o irmãozinho B, com quem ele está querendo falar comigo, que estou aqui, que estou ouvindo, com aqueles que estão acompanhando pela transmissão, é conosco que ele está falando. Então o que ele está falando precisa gerar em mim percepções em que automaticamente eu possa fazer um filtro e dizer, Senhor, isso daqui eu preciso praticar, mas eu não estou conseguindo, me ajude então. Não saia daqui apenas como ouvinte. Entenda bem, nessa percepção, nessa palavra de Jesus, o sábio ouve, mas o insensato também ouve. O que Jesus está dizendo aqui é que não basta apenas ouvir, precisamos praticar. Praticar. É igual finanças. Eu não tive educação financeira. Alguém aqui teve? Na escola, em casa? Nossa realidade é diferente. De repente, se nós fôssemos para um outro local, falar assim, quem teve educação financeira? Os garotinhos desse tamanho falam assim. Nós não tivemos. Então, o nível de endividamento de todos nós é um nível de endividamento altíssimo. Mas depois que nós vamos aprendendo, o que nós fazemos? Nós vamos entendendo os princípios e vamos colocando tudo na devida ordem. A gente entende que todo custo precisa ser registrado para sabermos qual o nível do nosso endividamento. Nós entendemos que precisamos ter ali uma poupancinha, alguma coisa pequena, mas para uma emergência, para uma compra de remédio, para um sufoco terrível que pode acontecer com todos nós. Alguém adoeceu, como vai fazer? Acontece com todos nós, ou não acreditam nisso? Ninguém quer ficar doente, mas acontece às vezes. E aí Deus está usando um bocado de gente para falar assim, olha só o básico, tudo que você está escrevendo, tudo que você gasta, escreve. Tem dificuldade nisso? Não, né? Não tem dificuldade nisso. Segundo ponto, de tudo que escreveu, classifica entre custo fixo necessário e custo avulso, né? Um sorvetinho, uma coisinha, tal. Vê como fica as finanças. É difícil fazer isso? Não. Terceiro ponto, poupança é dívida. Como eu faço a poupança? Eu quero poupar todo o meu salário. Se você for assalariado como eu, fica difícil poupar salário na realidade de vida cara que a gente está tendo. Quem está sofrendo com luz aí? Só Jesus na causa. O sangue de Jesus tem poder. Todo mês é um exorcismo lá em casa. A Mona Lisa já até sabe. Meu Deus do céu, Mona Lisa. Liga, reclama, faz alguma coisa. Quem vive isso todo mês? Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, rapaz. Então,
Então, o que a gente faz? A gente entende algo extraordinário, a gente separa os custos. Em cima do custo, você faz o seu fundo de emergência. Que não é fácil para a gente. É fácil? Não, a vida é cara. Mas começa lá com 5% todo mês. 5% de R$ 1.200, nós estamos falando de R$ 60. Então, todo mês você pega R$ 60 e deixa guardado. Pastor, eu gosto de ação, eu vou fazer as ações, eu vou fazer o meu dinheiro multiplicar rápido. Fundo de emergência não é para multiplicar, é para um momento de emergência. Entendem isso? Não estou aqui querendo pregar finanças. Eu só estou exemplificando uma coisa onde eu quero chegar. Agora, viu que é básico o negócio? Tem dificuldade teoricamente isso? Mas na hora de colocarmos na prática, depois que começamos já a viver, possivelmente encontraremos dificuldades. Mas se nós queremos ter uma vida pelo menos equilibrada, que nós nunca poderemos dizer, eu comprei uma mansão, mas nós poderemos dizer, pelo menos está tudo quitado que eu tenho. Entende isso? Botei ontem lá uma frasezinha que uma pessoa falou comigo, eu achei interessante. Se custa a tua paz, está muito caro. Se o que você tem está custando a tua paz, não vale a pena. Não vale a pena. É básico. O que Jesus falou ali era o básico. Eram muitas informações para aquelas pessoas. Então Jesus estava falando do quê? Jesus estava falando do sermão do monte. Jesus estava ali pontuando coisas do dia a dia, principalmente sobre não andar ansioso, sobre ter tempo para Deus, sobre confiar na provisão, entender que só iremos crescer se Deus quiser. Eu creio que muita gente pode ser rica aqui desse lugar, mas se tiver um propósito da parte do Senhor, porque se não for, me perdoa a sinceridade, você vai se matar de trabalhar, e no final você só vai poder falar assim, eu trabalhei muito na vida. Quando nós vivemos um pouquinho, a gente cansa de correr atrás do vento. Então nós vamos para aquilo que é o básico. Eu preciso chegar lá, mas primeiro eu preciso dar um passo aqui. Então eu dou um passo seguro, estabilizou, consegui me disciplinar nisso, eu dou outro passo. Eu dou outro passo. Faço bem feito. Consolido aquele passo, dou outro passo. Consolido aquele passo, dou outro passo. Esse fim de semana eu vi um dos melhores filmes desse ano que eu já vi até hoje. Estamos no mês de janeiro. Mas até aí tudo bem, está tranquilo. É King Rei. Então, King Rainbow. Enfim, o professor, o criador, o formador fala sobre as irmãs Williams. Ponto. Depois eu vou pegar e vou mandar aí o link para vocês todos lá no grupo. Vale a pena. Vale a pena. Um cara que fez o plano das filhas lá de pequenininhas até elas, quem conhece, já ouviu falar de Venus Williams, Serena Williams, as tenistas? Rapaz, que filme extraordinário, principalmente quando ele senta à mesa com elas e fala, em nome de Jesus, eu falo, aleluia, é crente, um passo por vez. E é legal o filme que ele diz, em todo passo, eles vão subindo, e ele diz, vocês vão chegar lá, está tudo planejado. E dá mais um passo, todo mundo querendo antecipar o tempo, ele, não, está tudo planejado. Confia em mim, vai estar tudo planejado. Vamos chegar lá. Entendamos isso. Nós não conseguiremos praticar muitas coisas ao mesmo tempo, então nós precisamos fazer cada coisa no seu devido tempo. Estamos vivendo, parecia uma situação,
o microfone não tem dono, o microfone é meu. Não, se está aí tem dono. Está num lugar fechado, tem um endereço, tem isso. Eu vou entregar na administração. Não estou falando aqui especificamente aqui não, só estou exemplificando. Todos os dias é como se o Senhor nos permitisse vivermos determinadas coisas, onde só iremos sair daquilo se nós praticarmos a palavra do Senhor. Caiu o martelo no meu dedo. Quem já viveu isso sabe o tamanho da dor que é. Estávamos um dia trabalhando no frigorífico, cortando uma placa de frigorífico que é dessa grossura, e eu cortando, o negócio travou, aquele martelete pesado, a minha mão estava na escada, eu estava apoiando para fazer força, né? Aquela força, a máquina soltou, meu irmão, ela veio assim no meu dedo, e foi no chão. Eu lembro até a máquina ir no chão, porque no primeiro momento eu não senti dor. Mas depois que eu vi a máquina caindo, acho que o cérebro falou assim, dor! Sangue de Jesus tem poder. Fiquei assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Não aguentava falar. E aquela dor. E eu achei que a dor ia terminar depois de alguns minutos, mas descobri uma coisa, o que está ruim pode ficar pior. Porque aquilo depois começou a latejar. Meu irmão, a noite foi uma noite terrível, eu lembro como se fosse hoje. Moral da história, eu perdi aquela unha. Ficou cheio de sangue, e ficou inchado e perdi a unha. Entenda bem, todos os dias, nós vivemos determinadas coisas que vão atestar a nossa intimidade com Deus ou não. Naquele momento eu pensei em muitas coisas, mas principalmente eu pensei no testemunho, porque numa hora dessa não dá vontade de falar pelo menos o meu Deus, me ajuda. Não dá? Sabe o que aconteceu depois? Aconteceu isso tudo, fomos atender, uma pessoa descobriu um vídeo aqui da igreja, passou para os amigos lá, amigos não meus, deles lá. Um belo dia chego no frigorífico, o irmão falou, varão pastor, vi a mensagem, aleluia, que mensagem, imagine se eu falasse coisas indevidas diante daquela dor, sabe o que ia acontecer? O discurso que preguei, que era a palavra de Deus, seria ali colocado em questionamento por causa da prática da minha vida. Por isso que você não é o rei, você é o embaixador. Você está no ofício de representar o Rei dos Reis aqui na terra. Sobre praticar, e eu vou chegando ao fim agora. Todos ouvem, mas são poucos os que praticam. Esses que praticam são considerados sábios. São considerados sábios. E a Bíblia diz, é como se eles tivessem construído uma casa sobre a rocha. Mas quem não pratica é considerada uma pessoa insensata, como quem construiu uma casa na areia. E as situações que acontecem para o sábio e acontece para o insensato. Quer ver? Versículos de número 25 e versículos de número 27. Para o sábio aconteceu o seguinte, caiu a chuva, vieram as enchentes e sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. No 27 você vai ler a mesma coisa. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas olha a diferença no 25, termina da seguinte forma, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha, ou seja, os espaços do justo, do sábio. Mas no 27, olha que coisa incrível no 27, e foi grande, e ela caiu, e foi grande a sua... Quem burla os princípios está construindo um edifício sem alicerce.
Adolescentes, obedeçam seus pais. Crianças, obedeçam seus pais. Mas eu não quero obedecer, então você não vai conseguir entender o que é obediência a Deus. Princípios. Quem pratica é como uma rocha. E eu acredito que uma construção na rocha demanda tempo. Não é rápido. Nós somos ansiosos, queremos tudo muito rápido. E tem lá até um ponto de planejamento, de atitude, que é louvável, tem que ter mesmo em alguns aspectos de ação, que tem gente que é passiva e diz que é sábio. Não, você é passivo, você é passiva. Que se está vendo que determinadas coisas e pode fazer, então faz. Tem gente que está ali, o copo está aqui, eu tenho que tirar o copo, eu vou orar ao Senhor para ver se o copo pode sair dali. Mas você não sabe que o copo está aqui, está fazendo mal, o armário que está embaixo? Sei, mas eu vou orar. Não, poxa, aí é omissão, você pode tirar e colocar em outro lugar, porque está arrebentando o móvel que está embaixo. Seja sábio, pratique a palavra de Deus. Deus tem para o pequeno, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, uma vida maravilhosa. Uma vida maravilhosa. Deus tem uma vida maravilhosa para todos nós, mas precisamos não apenas ouvir, precisamos praticar. E termino dessa forma para aqueles que estão, assim como eu e como tantos outros aqui, vivendo esse ano do avivamento. Olha que coisa maravilhosa na parte de baixo, versículo 28, 29. Diz algo que é tremendo aqui. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Olha o motivo. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Um dia fui fazer uma pesquisa sobre esse, como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Era o seguinte, porque quando eles olhavam para os mestres da lei, eles viam que o discurso era maravilhoso, mas a prática de vida não condizia com aquilo que estava sendo pregado. Mas em Jesus, eles ouviam o discurso maravilhoso, simples, compreensível, e eles viam que em Cristo aquele discurso era verdade porque ele praticava. Deus quer que você seja como Cristo na sua casa, na sua empresa, os que vão voltar a estudar em fevereiro agora na sua sala de aula. Deus quer que você seja como Cristo nos seus negócios. Já tive muitas experiências para deixar Jesus fora dos negócios. Às vezes é melhor perder uma oportunidade de negócio do que deixar Jesus fora do barco chamado sua empresa. Se vai pedir o seu princípio, abra mão do dinheiro, mas fique com seus princípios. O preço é muito alto. Não tem nada que Jesus não possa resolver, mas você perde anos da sua vida, porque às vezes foi apenas uma possibilidade que foi dada, pequena, mas que te envolveu de forma terrível. Não vale a pena. Seja como William Douglas, chame Jesus para ser o teu sócio. Se a pessoa falar assim, faz isso que... Não, meu sócio pode entrar nesse negócio. Qual é o nome do teu sócio? Jesus de Nazaré. Quem entendeu isso? Jesus, ele pode entrar, porque se ele não puder, não entra. Não, mas se ele entrar, eu vou ficar envergonhado. Então está tranquilo, você tem a possibilidade de não fazer, mas se quiser, segue o fluxo, que eu vou ficar com Jesus. A vida nos ensina isso, andar com Jesus nos ensina isso, são ensinamentos. Jesus quer que você seja como Ele, na igreja, na família da fé, que expresse uma mudança de vida, uma maturidade, um crescimento.
que os irmãos te olhem e não te vejam uma pessoa que é bonito o discurso, mas eles te olham e falam: é servo de Deus, é serva do Senhor. São pessoas corretas, são pessoas que não são perfeitas, mas são pessoas que andam com Jesus, são pessoas que se dedicam a Jesus, são pessoas que querem conhecer o Senhor Jesus de todo o coração, são pessoas que ouvem, mas buscam praticar cada vez mais porque querem ser iguais a Jesus. Esse é o chamado do Senhor Jesus para a sua vida nessa noite. O sábio e o insensato. Qual dos dois você quer ser? Você pode escolher nessa noite. Se você puder, fique um pouco sobre os teus pés e vamos cantar. Mas eu quero fazer aqui 3 convites primeiros. Se você não conhece o Senhor Jesus, não conhecia, mas hoje está conhecendo e quer tomar uma atitude, a sua oportunidade é hoje, o seu momento é hoje. Se essa palavra, ou não só a palavra, mas se esse momento falou ao seu coração, desde o primeiro momento que orou, que cantaram, se o Espírito do Senhor está te falando, pelo aperto do irmão que recebeu, pelo abraço, e hoje está dizendo: eu quero, Senhor, eu quero viver Jesus, você pode tomar essa atitude e falar: eu conheço Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você está longe, não está com uma casa de oração, não está congregando, não está sendo igreja com a igreja. Hoje você pode tomar essa atitude de dizer: eu quero fazer desta casa minha família da fé, eu retorno, eu volto. Terceiro, você pode ter reconhecido Jesus, pode estar em comunhão com essa casa, mas ainda não é batizado. O que te impede de ser batizado? Não faça como Constantino: no momento final da minha vida, quando tiver pé de morrer, eu me batizo. Não. Quem é salvo, busca o batismo, porque o batismo nos salva. Mas o batismo é uma possibilidade de testemunho público de que salvo sou. Então são 3 convites, vamos cantar e no final quero orar. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é o Senhor. É o Senhor. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é o Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor.
mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte e o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor, e eu também vou subir, eu vou subir o monte, e muitos desistirão, e vão ficar lá, e até te encontrar eu vou entrar na casa, e vou fazer morar, e eu vou ficar lá, até te eu vou subir, e eu vou subir o monte, que muitos desistirão, e vou ficar lá, e até te encontrar, eu vou entrar na casa, e vou fazer morar, eu vou ficar, e vou ficar lá, até te encontrar, mais perto do monte, mais perto da face, com o peso da glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender chuva forte é o Senhor, que me faz tremer as pernas, O sábio e o insensato. O Senhor, é fato que o Senhor quer que sejamos o tipo de pessoas que aqui é apontado como o sábio. Ele não quer que nós percamos tempo construindo verdadeiras edificações em areia. Você pode sair daqui ouvindo essa palavra, ou você pode sair daqui ouvindo essa palavra e a praticando. A escolha sempre será sua. Mas se o Senhor falou ao seu coração, você agora pode se posicionar dizendo: Senhor, eu não quero mais viver como insensato. Se a condição de um sábio insensato é praticar, dá a entender que um sábio pode virar um insensato e não praticar.
mas o insensato também pode virar um sábio ao praticar. Entenderam isso? Então o sábio sempre precisa estar praticando para continuar sábio. E o insensato precisa praticar para se tornar também um sábio. Então é como se o Senhor estivesse dizendo: não existe clubinho fechado. Você pode tomar uma posição hoje e tudo mudar na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça, como diz o Senhor, o que o Espírito diz à igreja. Se você pode, feche os teus olhos. Eu queria que, se você está inserido primeiro nos 3 convites, que no seu lugar você levantasse uma das mãos. Existe alguém aqui que está tomando uma posição, dizendo: eu reconheço Jesus. Existe alguém aqui que está dizendo: eu volto para a casa do Pai. Existe alguém aqui que está dizendo: eu quero ser batizado. Existe alguém aqui assim? Porque se há, essa palavra é para você. Tem alguém aqui assim? Quarto, o convite é: você, como eu, quer orar dessa forma, pedindo: Senhor, me dê força para praticar a Tua palavra cada vez mais. Nós somos muito limitados, meus irmãos. Eu penso nessa mensagem e digo: Senhor, eu quero também estar ali no grupo de pessoas que se assemelhem a esse sábio da Tua palavra. E é tão simples, é praticar. Mas tem coisas que aparecem na nossa vida que são tão difíceis de nós dizermos não. Então, que tal você orar como eu? De igual forma como os discípulos oraram: Senhor, aumenta a nossa fé. Paizinho, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa celebração aqui nesta casa de oração. Obrigado, Senhor, por esse momento em que a Tua igreja pode se encontrar aqui nesta casa, celebrar o Teu nome, viver uma verdadeira comunhão, ser restaurada pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Sabemos que o culto não é para os homens, o culto é para o Senhor. Mas quando a igreja está cultuando a Ti, é como se o incenso estivesse subindo aos céus e as respostas estivessem vindo dos céus sobre nós. Então, em cultuar a Ti, nós somos tão impactados pelos louvores que cantamos para Ti, pelas orações que fazemos a Ti, pela leitura da palavra. Tu és tremendo, Senhor. Tu és glorioso. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Queremos viver nesse ambiente de fé, de sobrenatural, de avivamento, dioturnamente. Aumente, Senhor, em nossos respectivos corações a nossa fome e sede pelo Senhor. Como os adolescentes falam às vezes, aumenta o fogo, Senhor, no nosso coração por Ti. Queremos queimar de amor por Ti, Senhor. Aumenta esse nível, aumenta a vontade de estar no secreto contigo, aumenta a vontade de sermos úteis para o Teu reino a partir da igreja local. Ajude-nos, Senhor,
quantas questões do dia a dia, palavras, gestos, pensamentos. Ajude-nos em nossa pequena fé. Queremos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Queremos realizar aquilo que o Senhor quer que realizemos. Queremos ir onde o Senhor está dizendo para irmos. Queremos, Senhor, falar aquilo que o Senhor já determinou que falemos. Queremos, Senhor, comunicar aquilo que o Senhor quer que comuniquemos. No nome de Jesus, seja com cada irmão aqui, cada irmã, os que estão enfermos, que o Teu poder de cura os alcance, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo renovo. Aqueles que estão em suas respectivas casas, que o doente se levante da cama. No nome de Jesus, que haja uma mudança radical, Senhor, na percepção de pessoas. Aqueles que estão frios, recebam do Senhor a palavra de vida, e que sejam aquecidos pelo Teu Espírito Santo, conforme a Tua vontade. Que possamos ter um término de noite maravilhoso em Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada através dessa transmissão, e todos aqueles que acreditam digam: que Deus abençoe a sua vida. Fale que está ao teu lado, abençoe a vida desse, dessa, que você tenha um término de noite abençoado.